Olá, queridos ouvintes do podcast Viva a Palavra Viva, graça e paz da parte de Jesus. A vida precisa ser vivida com Cristo, por isso vamos agradecer a Deus por mais um dia, pela oportunidade que temos de receber a Jesus Cristo, é um presente, e este presente é dado para nós por intermédio de Deus, o nosso Pai. E eu também sou grato a Deus pela vida de todos vocês. Enquanto fizermos o devocional de hoje, você pode clicar no botão abaixo e se inscrever a qualquer momento. Ative o sininho e deixe também o seu like. Compartilhe os nossos episódios e comente. Assim, você está ajudando no crescimento do canal e o YouTube distribui os nossos episódios para mais pessoas. Episódio 46. O dia em que o sol parou. Josué, capítulo 10. Este episódio faz parte da segunda temporada da leitura bíblica diária e está guardado na playlist Maio 2020, a versão Nova Tradução da Linguagem de hoje. No episódio de hoje, veremos as consequências da aliança que Josué fez com os gibeonitas. Gibeão foi cercada por 5 reis que queriam tomá-la. Diante disso, eles enviaram mensageiros a Josué, suplicando ajuda com base no juramento que havia entre eles. O Senhor ordenou que Josué fosse e não temesse, pois ele teria uma grande vitória diante desses reis. Aconteceu que, pelejando Josué contra eles, ordenou que o sol e a lua se detivessem, até que Israel vencesse e a batalha acabasse. Pois bem, o Senhor ouviu a oração de Josué e, de alguma forma, aquele dia foi mais longo do que qualquer outro em toda a história da humanidade. Nesse momento, você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura comigo se você desejar. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade de Ai e matado o seu rei. E ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com Jericó e o seu rei. Também soube que os gibeonitas tinham feito um acordo de paz com os israelitas e que viviam entre eles. Os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo, pois a cidade de Gibeão era tão grande como qualquer outra governada por um rei, e era maior ainda do que Ai, e os seus homens eram soldados corajosos. Então Adoni-Zedeque enviou mensageiros a Uão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, com a seguinte mensagem: venham me ajudar a atacar Gibeão, porque o povo de lá fez um acordo de paz com Josué e com o povo de Israel. E esses 5 reis amorreus, de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquis e Eglon, ajuntaram-se com todos os seus exércitos e cercaram e atacaram a cidade de Gibeão. Os gibeonitas então mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone a gente, venha depressa nos ajudar e salvar. Todos os reis amorreus que moram nas montanhas se juntaram contra nós. Então Josué e todo o seu exército partiram de Gilgal, e o Senhor Deus lhe disse: não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué saiu de Gilgal e marchou a noite toda, subindo sempre. Ele atacou de surpresa, e o Senhor Deus fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram os exércitos de Israel. Assim, os israelitas os derrotaram completamente em Gibeão e os perseguiram na descida de Bet-Horon, combatendo até Azeca e a Maquedá. E enquanto eles fugiam dos israelitas, correndo na descida de Bet-Horon até Azeca, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre os inimigos e eles foram mortos. E morreram mais pessoas com essa chuva de pedras
do que no combate com os israelitas. No dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele, e na presença dos israelitas disse: Sol, fique parado sobre Gibeão, lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol ficou parado, e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Estas palavras estão escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este, um dia em que o Senhor obedeceu à voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram ao acampamento de Gilgal. Os 5 reis escaparam e se esconderam na caverna de Maquedá, mas foram descobertos. E Josué ficou sabendo que estavam escondidos lá. Então disse: rolem algumas pedras grandes até a entrada da caverna e ponham alguns guardas. Mas não fiquem lá. Persigam os inimigos e ataquem os que ficarem para trás. Não deixem que eles voltem para as suas cidades, porque o Senhor nosso Deus já os entregou a vocês para serem mortos. Josué e os soldados de Israel os mataram até acabar com quase todos eles. Os que escaparam ficaram dentro das suas cidades protegidas por muralhas. Então, os soldados de Israel voltaram sãos e salvos para o acampamento de Maquedá, onde Josué estava. E ninguém tinha coragem de dizer nada contra os israelitas. Depois Josué disse: tirem as pedras da entrada da caverna e tragam aqui os 5 reis. E isso foi feito. Tiraram da caverna os reis de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquins e Eglon, e os levaram a Josué. Josué chamou os homens de Israel e ordenou aos oficiais do exército que tinha ido com ele: venham aqui e ponham os pés no pescoço destes reis. Eles fizeram isto. Aí Josué disse: não tenham medo, não percam a coragem, sejam fortes e corajosos, porque o Senhor fará isso com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os reis e os pendurou em 5 postes de madeira, e eles ficaram pendurados ali até o anoitecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que eles fossem tirados dos postes e jogados na caverna onde se haviam escondido, e puseram na entrada grandes pedras que estão lá até hoje. Nesse mesmo dia, Josué atacou e tomou Maquedá, matou o rei e todos os moradores da cidade. Ninguém ficou vivo. Ele fez com que o rei de Maquedá, o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Em seguida, Josué e o seu exército foram de Maquedá até a cidade de Líbna e atacaram. O Senhor Deus também deu aos israelitas a vitória sobre essa cidade e sobre o seu rei. Eles mataram todos os moradores e fizeram com o rei de Líbna o mesmo que haviam feito com o rei de Jericó. Josué e o seu exército foram de Líbna a Laquis. Eles cercaram e atacaram a cidade. No segundo dia de combate, o Senhor deu aos israelitas a vitória sobre a cidade de Laquis. E como haviam feito em Líbna, também em Laquis mataram todas as pessoas. Então Orã, rei de Gezer, saiu para ajudar Laquis. Porém Josué derrotou o rei de Gezer e o seu povo, não deixou ninguém vivo. Depois Josué e o seu exército foram de Laquis até Eglon, e eles cercaram e atacaram a cidade, e o tomaram no mesmo dia, e mataram todos, como haviam feito em Laquis. Aí Josué e o seu exército subiram de Eglon até a cidade de Hebrom, atacaram e tomaram a cidade de Hebrom, mataram o rei e todos os moradores de Hebrom e das cidades vizinhas. Josué mandou que destruíssem completamente a cidade, como tinham feito com Eglon. Ninguém ficou vivo. Então Josué e o seu exército voltaram e atacaram Debir. Tomaram a cidade, o seu rei e também todas as cidades vizinhas, matando todas as pessoas dali. Josué fez com Debir e com o seu rei
o mesmo que havia feito com Hebrom e Líbna e com os seus reis. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, derrotou os reis que moravam nas montanhas, na região sul, nas planícies e ao pé das montanhas. E ele não deixou ninguém vivo, todos foram mortos. Era isso que o Senhor, o Deus de Israel, havia mandado. Josué os derrotou desde Cades-Barneia até Gaza e toda a região de Gozém até Gibeão. O Senhor, o Deus de Israel, lutava pelo seu povo, e por isso Josué dominou todos esses reis e as suas terras numa só guerra. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram para o acampamento de Gilgal. Magnificado seja o nome do Senhor. Boa é esta palavra. Nós lemos no versículo 3 que o sol ficou parado no meio do céu. Muitos estudiosos acreditam que o Senhor diminuiu a rotação da Terra até que a batalha terminasse. De qualquer forma, o que se viu naquele dia foi algo extraordinário e miraculoso. Dia após dia, batalha após batalha, o Senhor confirmava a sua promessa a Israel e a sua presença pessoal ao lado de Josué para comandar o povo nessa jornada. Nós temos um Deus bom e fiel, que ajuda não apenas a alguns de seus filhos, mas a todos que chegarem a Ele com fé, dependência e amor. Então, vamos conversar. Deixe o seu comentário, seu pedido de oração. É sempre um prazer conversar com você. E não se esqueça, os nossos episódios são diários e estão disponíveis também no Spotify, no Deezer e no Castbox. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus e até o próximo episódio.